Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Dando sequência à nossa frente 1 de Geografia, chegando bem no finalzinho do nosso primeiro caderno, hoje a gente vai trabalhar o conteúdo sobre solos, onde as aulas 15 e 16 trabalham com o processo de formação, de classificação e de degradação dos diversos solos. Um conteúdo que não aparece todos os anos, mas quando aparece, normalmente gera certa dificuldade aos alunos e por isso torna-se muito importante aí o seu aprendizado. Então, na sequência dos slides, a gente vai trabalhar com esse conjunto de informações. Acompanhem comigo. Para que a gente possa compreender o que são os solos, é importante a gente questionar o que eles representam. Solo é a mesma coisa que chão? Não. O solo é um elemento da natureza. O chão já não é um elemento da natureza. O chão é a parte do espaço que a gente tem contato. Então, se você mora num prédio, numa casa de 2 andares, nem sempre ao ter contato com o chão, você está tendo contato direto com o solo. Enquanto elemento da natureza, o que o solo representa? Ele representa a porção mais externa da crosta terrestre. E é justamente nessa porção mais externa da crosta terrestre onde a biosfera se desenvolve. Ou seja, é onde eu encontro o mundo vegetal, é onde eu encontro o mundo animal, é onde ocorrem as diversas relações entre as espécies, onde se desenvolvem os diferentes ecossistemas. Pensando no solo propriamente dito, o solo tem uma característica interessante, porque ao mesmo tempo que eu encontro elementos sem vida no solo, eles se misturam com elementos que já foram, em algum momento, vida dentro desse mesmo espaço. E o que seria a vida existente dentro do solo? É a vida que se decompõe, a vida vegetal, a vida animal que se decompõe, que hoje nós chamamos essa vida de matéria orgânica ou humus, que representa mais ou menos 4% de um solo. Todo o resto do solo não apresenta vida, tem caráter abiótico, que é o que a gente tem com a água, com o ar e com os minerais. Água e ar se misturam em meio aos poros formados nesse solo, enquanto que essa matéria sólida, não só a matéria orgânica, mas principalmente os minerais compõem aí a maioria do solo. E aqui eu tenho um ponto que é muito importante. Por que eu considero muito importante? O que são os minerais? Os minerais são aqueles elementos que compõem as rochas. Então, se eu digo que solos são formados por minerais, significa que num momento pretérito, antes dos solos existirem, existiam o quê? Existiam rochas nessa mesma região. Quer dizer, então, Morrinho, que todo solo já foi uma rocha em algum momento? Sim. E quando a gente estuda o processo de formação do solo, que a gente chama de pedogênese, esse processo, é fundamental, dentro da pedogênese, entender a relação dela com o processo de intemperismo. E o que é o intemperismo? O intemperismo é um elemento que a gente estudou em aulas anteriores, no processo de formação do relevo. Intemperismo nada mais é, como a gente já estudou, o processo de transformação de uma rocha em sedimentos de rocha. E que para esse processo de transformação acontecer, ele pode se dar através de um processo físico, de desagregação, de rompimento dessas rochas, seja pela variação da temperatura, seja pelo congelamento da água no interior de um corpo rochoso, seja pela força abrasiva da água, pela força abrasiva do vento, que a gente chamou de intemperismo físico, ou simplesmente por uma reação química da água da chuva com a rocha, onde houve uma dissolução dessa rocha em minerais em pequenas partículas. Ou seja, falou em formação do solo, eu tenho que associar com o intemperismo. Por isso foi tão importante lá atrás a gente ter trabalhado com esse intemperismo. Quer dizer que todo solo vai ser da mesma forma, Morrinho? Claro que não. Para essa pedogênese acontecer, existem vários fatores determinantes. E é justamente isso que a gente vai fazer nesse começo de aula, analisar quais foram os fatores determinantes para essa pedogênese acontecer. A gente vai ver a influência da rocha original, a gente vai ver a influência da declividade do terreno, a influência do clima de uma região, a influência do tempo, como que esses elementos de alguma forma vão contribuir para que a rocha, para que o solo tenha uma determinada composição. Então, analisando essa primeira referência que a gente tem aqui, vamos analisar
como que uma rocha original, matriz ou parental tem interferência no processo de pedogênese. Mas o que é a rocha original? Olha para o nome. É a rocha que dá origem ao solo, que eu chamo de matriz ou parental, tendo essa mesma referência. Qual é a importância dessa rocha original? Rochas são de diversos tipos, como a gente já pôde trabalhar. Existem rochas magmáticas, rochas sedimentares, rochas metamórficas. E aí, dependendo dessa rocha original, a gente vai perceber que a resistência dessa rocha é diferente uma para outra, que a durabilidade da rocha é diferente de uma para outra. E aí eu vou perceber que dependendo dessa resistência, dependendo dessa composição que a rocha vai ter, esse intemperismo ele vai ser mais rápido ou mais lento. E à medida que eu tenho intemperismo mais rápido ou mais lento, eu vou perceber que o tamanho dos grãos que são formados nesse solo vão ser maiores ou menores, e que, em consequência disso, a permeabilidade, ou seja, a capacidade que a água tem de passar por esses grãos, por esses poros que vão existir no solo, também pode ser maior ou pode ser menor. Aqui o que eu quero mostrar para vocês? Uma visão microscópica nessa primeira imagem do que são os grãos do solo ou os grânulos do solo. São pequenas partículas em nível microscópico onde o solo tem a sua composição. E aí, se eu olho para esses dois tipos de solo, só para a gente ter uma referência, né? Um solo arenoso e um solo argiloso, a gente vai perceber que essa granulação do solo, ela de fato é distinta. Imagine você na praia, passando essa areia na palma da sua mão. Imagine agora você, enquanto criança, brincando com massinha de argila. Eu tenho a mesma porosidade? Não. Vou ter a mesma permeabilidade da água? Também não. E isso aconteceu por quê? Porque a rocha que deu origem à areia ou que deu origem à argila são rochas de composição distintas. Se eu coloco dentro de um vaso uma certa quantidade de areia e num outro vaso uma certa quantidade igual de argila e despejo nesses dois vasos uma mesma quantidade de água, ao fazer um furo nesses vasos, eu vou perceber que a permeabilidade é bem diferente. E onde eu tenho uma permeabilidade maior? No vaso que está cheio de areia. E eu tenho uma permeabilidade menor no vaso cheio de argila. Quer dizer, isso mostra que há diferença de solos por conta da composição de uma rocha original. Quando você montava seu castelinho de areia na praia, era muito fácil ele se desmanchar. Quando você fazia um castelinho de massinha de modelar a partir da argila, era muito mais difícil ele se desgastar. Então, o que a gente acaba percebendo? Que os grãos da areia são relativamente maiores, e quanto maior é essa granulação, quanto maior é o tamanho do grão, maior é a permeabilidade desse solo. E do lado da argila, a gente percebe o contrário. Quanto menor é a granulação, menores vão ser os poros. Portanto, mais difícil vai ser para a água passar por esses poros. Veja que o intemperismo foi muito mais intenso com a argila do que com a areia. Por quê? Porque a argila formou pedacinhos muito menores, quer dizer, se compartimentou muito mais. E com a areia, o mesmo não aconteceu. Beleza? É meramente fazer um exercício de raciocínio para ter essa percepção dessa diferença. Joia? Então, esse é um primeiro fator importante no que diz respeito aí ao processo de pedogênese. O segundo elemento que influencia no processo de pedogênese são as condições climáticas na região onde esse solo é formado. Dependendo das condições climáticas, a gente vai perceber que o intemperismo que vai acontecer pode ser de um tipo ou de outro, ou do intemperismo físico ou do intemperismo químico. E por conta desse tipo de intemperismo, a gente vai perceber que o solo ele pode ser mais raso ou mais profundo, dependendo também do tipo de intemperismo e das condições climáticas da região. Como assim, Morrinho? Vamos olhar aqui para esse gráfico e entender primeiro qual é a influência do intemperismo físico ou das condições climáticas para que esse intemperismo físico possa acontecer. Quando nós estudamos o intemperismo físico, falei para vocês que em áreas de clima seco, como em desertos, em áreas de clima semiárido, a termoclastia
era um tipo de intemperismo físico muito comum. E a termoclastia consistia no quê? Na dilatação e na contração dos minerais presentes numa rocha. Beleza. À medida que eu tenho regiões de clima seco com grande variação da temperatura ao longo do dia, eu tenho de fato essa dilatação e essa contração acontecendo. E à medida que os solos dilatam, os minerais, dilatam, contrai, a rocha acaba se submetendo a rachaduras, acaba se fragmentando em sedimentos que acabam dando origem a solos. Nesse caso, nós vamos perceber que os solos típicos de áreas secas são solos mais rasos. E como que a gente pode perceber isso nessa imagem, Morrinho? Quando você olha para essa imagem e olha para as áreas de latitude próxima a 30 graus, seja no hemisfério norte ou sul, é normal termos áreas de clima desértico. Veja que nessas regiões a profundidade do solo é reduzida. Quer dizer, então, que eu posso fazer esse tipo de associação sem grandes problemas. A mesma associação eu posso fazer em áreas de clima polar, porque nas áreas de clima polar, quem realiza esse intemperismo é o congelamento da água. E à medida que a água congela, ela também provoca rachaduras na rocha e faz com que essa rocha, pouco a pouco, se transforme em sedimentos que dão origem aí aos principais solos. Quando eu vou para uma maior latitude, eu percebo que esses solos também se tornam relativamente mais rasos. Então, sempre que eu falo de intemperismo físico, eu associo com solos rasos. E sempre que eu falo de intemperismo químico, onde o clima úmido é determinante, eu vou associar com solos profundos. E por que que isso acontece, Morrinho? Para pensar aqui comigo. Imagine que na minha mão eu tenho o solo e que a água começa a cair sobre a palma da minha mão. À medida que a água começa a cair, é lógico que a força dessa água vai remover sedimento para tudo quanto é lado. Mas essa água ela vai penetrar, ela vai infiltrar no solo. E à medida que ela vai infiltrando no solo, ela tem o poder de realizar reações químicas com esses minerais e pouco a pouco dissolver nesses minerais, criando uma camada de rocha dissolvida que vai se tornando pouco a pouco cada vez mais profunda, que é exatamente o que eu vejo nas áreas de clima tropical ou de clima equatorial, que é justamente esta faixa dentro do meu diagrama, onde eu vou de uma latitude 0 grau até uma latitude em torno de 15, 20 graus, e percebo que nessa região especificamente, ou nessa extensão especificamente, o volume de chuva é bem maior. E sendo muito maior o volume de chuva, o processo de transformação do solo se torna mais intenso e esse solo vai se tornando mais profundo. Ô Morrinho, e nessa região aqui que o solo é um pouco menos profundo, que se trata da zona temperada? Aqui eu não tenho chuvas tão intensas, mas eu tenho chuvas mais regulares ao longo do ano. E essa regularidade, de alguma forma, contribui para que esse solo não seja nem tão raso, mas ao mesmo tempo não tão profundo. Beleza? Então, falou na ocorrência de chuva, maior profundidade do solo. Falou num clima mais seco, solo mais raso. Aplica isso para o Brasil. Onde no Brasil a gente tem uma área muito seca? No sertão nordestino. Portanto, lá nós encontraremos solos rasos, que nós chamamos de litossolos. Em geral, esses solos ficam somente ou aparecem somente na região do sertão nordestino. Os demais solos brasileiros são solos mais profundos, até porque predomina o clima tropical na maior parte do país e na região norte do país a gente tem clima equatorial, como em climatologia a gente vai trabalhar. Fechamos por aí? Não. Tem duas observações que eu acho muito pertinentes fazer com vocês, sobre duas situações que os solos se submetem em função das condições climáticas. A primeira delas é o processo de lixiviação. O que é a lixiviação do solo? Como eu coloco para vocês, é uma lavagem que acontece dos nutrientes superficiais do solo em função da ocorrência das chuvas. Muito comum nas áreas equatoriais, muito comum nas áreas tropicais, porque são áreas que chovem bastante.
E à medida que a água da chuva cai sobre esses solos em áreas tropicais ou equatoriais, os nutrientes superficiais do solo são removidos, eu tenho um solo que pouco a pouco vai perdendo naturalmente a sua fertilidade. Quer dizer então que ele fica impróprio para a agricultura? Se não houver alguma correção desses nutrientes do solo, a resposta é sim, ele fica mais pobre. Então eu preciso adubar esse solo para ele se tornar mais propenso à atividade agrícola. Lixiviação, portanto, contribui não só para a perda de fertilidade do solo, mas também para a remoção de uma grande quantidade de sedimentos desses mesmos solos. Maravilha? Ligado a essa lixiviação, uma outra situação que nós chamamos de laterização. Aqui, algo um pouquinho mais complexo. Presta bastante atenção aqui comigo. Todo solo tem exatamente a mesma composição? Claro que não. Existem solos de diferentes composições. Muita atenção agora. Em solos com um teor maior de ferro e de alumínio, o processo de lixiviação dá origem a lateritas. E aí nós chamamos esse processo de laterização. O que seriam as lateritas? São crostas ricas em ferro e alumínio que se formam no solo. Mas não é em qualquer solo. É em um solo em que o ferro e o alumínio já estavam presentes em maior quantidade, numa composição rochosa já pré-existente. Para essas lateritas se formarem, a lixiviação tem que acontecer anteriormente. Então vem a lixiviação e varre os nutrientes do solo, dissolve nutrientes do solo. Só que como o ferro, como o alumínio, são menos demoram mais para se dissolver, ou menos sujeitos à dissolução dentro de uma reação química, as camadas ferruginosas ou aluminosas acabam permanecendo nesse solo, acabam se destacando dentro desse solo. E esse solo se torna, portanto, ainda mais pobre, mais difícil de se praticar a agricultura, porque são minérios pouco solúveis, tanto ferro quanto alumínio, e isso aí acaba trazendo uma dificuldade maior para a agricultura se desenvolver. Beleza? Lixiviação, laterização, dois processos muito comuns no Brasil. O Brasil é um país de clima muito chuvoso, a gente sabe disso por conta do clima tropical e equatorial, e nós temos no Brasil, como a gente vai perceber na nossa próxima aula, uma riqueza muito grande de minério de ferro, de alumina, que acaba tornando o processo de laterização muito comum. É comum a gente relacionar a esse processo de laterização uma maior acidez do solo. Então a gente tem que fazer a correção dessa acidez do solo com a adição de calcário ao mesmo. É uma prática que a gente chama de calagem do solo. Maravilha? Vamos para o terceiro fator, que é a influência da declividade do terreno. De todos os fatores que a gente trabalha no processo de pedogênese, o que mais aparece no vestibular é justamente esse que a gente vai trabalhar, a declividade do terreno. E por que ele é muito importante? Porque, como eu coloco aqui para vocês, a partir desse fator, a gente vai perceber o quanto é intenso o processo de intemperismo numa região, quanto é intenso o processo erosivo em uma região, e em função desses dois processos, quão profundo o solo vai ser dentro de uma região. Então, trago duas figuras para a gente poder analisar. Uma figura com duas declividades distintas de terreno, perdão. Dentro dessa figura, o que a gente tem? A gente tem, nessa parte à esquerda da figura, uma área de topografia plana e à direita, uma área de topografia mais acidentada, de topografia bem mais inclinada, de declividade muito mais intensa. E aí, à medida que eu tenho essas diferentes declividades nessas regiões, o que eu percebo? Eu percebo que nessas áreas íngremes, à medida que eu tenho a água da chuva caindo sobre essa região, a quantidade de água que escoa no solo é muito mais significativa do que a quantidade de água que vai se infiltrar nesse solo. Portanto, nessas áreas íngremes, eu tenho um escoamento muito maior do que a capacidade de infiltração. E se eu tenho um escoamento muito maior da água, a velocidade com que essa água transporta sedimentos
acaba se tornando muito mais intensa do que a velocidade com que a água dissolve rochas no interior dessa composição de relevo, ou seja, a erosão sendo muito maior do que no intemperismo químico. Em áreas desse tipo de configuração, você pode perceber que os solos acabam sendo rasos, ou seja, há uma má infiltração do solo, há uma má drenagem que desfavorece o intemperismo químico e favorece a ocorrência de erosão. Não é à toa que quando a gente olha para o começo do ano ou para o final do ano, que é o período mais chuvoso da nossa região, e percebe muito deslizamento de encosta acontecendo, a gente tem justamente essa situação aqui que eu acabei de descrever para vocês. Nessas áreas de grande declividade, a água da chuva quase não infiltra no solo e acaba varrendo morro abaixo uma grande quantidade de sedimentos, principalmente se o desmatamento tiver sido acelerado nessas regiões. Diferente do que acontece numa área de topografia mais plana. Porque nessa área de topografia mais plana, deixa eu só apagar isso aqui embaixo, numa área de topografia mais plana, à medida que essa água da chuva entra em contato com o solo, não tem muito para onde ela correr. Ela não consegue se deslocar em grande quantidade dentro desse espaço. E aí não vai restar muita alternativa para essa água, a não ser o quê? Infiltrar no solo. E à medida que eu tenho uma maior infiltração de água no solo, eu tenho uma relação direta com o intemperismo químico. E se eu não tenho um grande escoamento superficial, como aqui eu posso perceber, eu também não tenho uma grande erosão laminar. Eu não tenho aquela lâmina de água transportando sedimentos morro abaixo. E aí, à medida que eu tenho uma maior infiltração de água nesse solo, eu tenho um intemperismo muito intenso e um solo que vai tendo uma profundidade cada vez maior. Então, qual é a relação que a gente tem que estabelecer? Áreas íngremes, intemperismo pequeno, erosão grande, profundidade pequena, porque o intemperismo e a profundidade estão diretamente relacionados. Olha para as áreas planas. Nas áreas planas, o intemperismo é muito mais intenso e os solos acabam se tornando muito mais profundos, que é o que a gente tem aqui destacado nesse setor A e nesse setor B. Ou seja, no setor A mais superficial eu tenho uma boa infiltração, uma boa drenagem que favorece o intemperismo químico. No B, que é mais profundo, a infiltração ainda é boa. A drenagem já não é tão boa assim e aí dificulta um pouquinho mais o intemperismo. Mas o que nos interessa é justamente o que acontece com essa camada mais superficial. Maravilha? Então, a grande relação que você vai estabelecer aí é dessa declividade com a atividade erosiva, que logo em breve a gente vai trabalhar também. Beleza? Para a gente terminar esse processo de pedogênese, vamos olhar para a ação do tempo. O quarto e último fator, então, para essa análise que a gente tem feito sobre a formação do solo, sobre o processo de pedogênese, tem a ver, então, com a ação do tempo. E o que o tempo tem a ver com esse processo, Morrinho? O tempo, turma, ele dá a possibilidade do solo ter um maior desenvolvimento, porque à medida que o tempo passa, o solo recebe um volume de chuva que vai se tornando relativamente maior, recebe a influência da temperatura que vai o configurando de uma maneira cada vez mais específica. Costumo dizer que da mesma forma que o tempo faz bem para a gente, o tempo faz bem para as pessoas, principalmente em termos de maturidade intelectual, psicológica, o tempo faz muito bem para o solo, onde esse solo fica também muito bem estruturado. E falou no processo de estruturação do solo, esse processo de estruturação, se dá em diferentes horizontes. E o que são esses horizontes? Olha que nome interessante, são camadas o quê? Horizontais do solo. Então, sempre que eu tenho o tempo agindo sobre o solo, um solo bem formado é aquele solo onde os seus horizontes se encontram bem definidos. E aí veja que para cada horizonte que eu tenho no solo, eu tenho uma nomenclatura específica, eu tenho uma composição relativamente específica. Beleza? E o que representam essas várias letras
que são esses vários horizontes do solo? Bom, acompanhe aqui comigo. Saindo da parte mais superficial, indo em direção à parte mais profunda do solo, a parte mais superficial, onde eu tenho a fixação das plantas sobre o solo, eu chamo de horizonte O, porque é o horizonte mais rico em matéria orgânica. À medida que as folhas caem, à medida que os galhos caem, que animais morrem sobre esta região, essa matéria pouco a pouco se decompõe e acaba nutrindo o solo, fornecendo a base para que novas plantas possam surgir. Quer dizer, então, que a matéria orgânica fica exclusivamente nessa camada do solo? Não, mas aparece principalmente nessa camada do solo. E os demais horizontes, Morrinho? Veja que no horizonte A, eu tenho não só a matéria orgânica, como eu começo a encontrar também matéria inorgânica. E de onde vem essa matéria inorgânica? Vem dessa camada R, que é a rocha original. Quer dizer, eu tenho ao mesmo tempo material particulado dessa rocha original e uma grande quantidade de matéria orgânica que pouco a pouco foi se acumulando nesse horizonte A. Por quê? Por conta da infiltração da água no solo, que além de promover uma maior desagregação dessa rocha original, uma maior dissolução dessa rocha original, transportou para essa primeira camada aquela parte de nutrientes que estava na camada mais superficial. E veja que à medida que eu vou me aprofundando, o mesmo vai acontecendo. Claro que a quantidade de matéria orgânica pouco a pouco vai diminuindo à medida que eu vou chegando num horizonte mais profundo, e a quantidade de material particulado pouco a pouco vai aumentando à medida que eu chego num horizonte mais profundo. E isso acontece até chegar nessa rocha matriz, que é referente à camada R, R de rocha matriz. Então, qual é a ideia básica que eu quero que vocês tenham? Solos antigos são solos bem estruturados. Solos mais novos são solos mal estruturados. Quando eu tenho um solo bem estruturado, a camada superficial é a camada mais rica em matéria orgânica. A camada mais profunda corresponde à rocha matriz. E essa setinha para mim é interessantíssima. À medida que eu vou para uma parcela mais profunda do solo, vai aumentando a quantidade de material particulado. Material particulado de quem? Dessa rocha matriz. E pouco a pouco vai diminuindo a quantidade de matéria orgânica. Até porque para essa matéria orgânica chegar numa camada mais profunda, o intemperismo teria que ser muito mais intenso. Então, a quantidade de matéria orgânica é maior na camada superficial e menor na camada mais profunda. Beleza? Então, passamos aí pelos principais fatores da pedogênese. Vamos agora analisar os principais problemas ligados ao solo. O problema do solo mais comum de acontecer no dia a dia e de aparecer nos vestibulares é justamente o primeiro que a gente vai começar a trabalhar, que é o problema da erosão. Morrinho, mas a gente já estudou erosão no momento anterior. Sim, até por isso também que eu coloco esse problema como o primeiro a ser trabalhado. Quando a gente estudou erosão, a gente viu que a erosão consiste no processo de transporte de sedimentos de uma região para outra. Portanto, se eu associo isso a um solo, sedimentos do solo são transportados de uma região para outra. E por que isso acaba acontecendo com o solo? Uma primeira causa importante que a gente pode colocar tem a ver com a fragilidade natural desse solo. Mas como assim, Morrinho, uma fragilidade natural? Um solo mais arenoso é muito mais sujeito ao processo erosivo do que um solo mais argiloso, por exemplo. E aí, quando eu tenho esse solo que naturalmente é mais frágil, que acaba submetendo a uma quantidade de chuvas relativamente maior, a possibilidade de mais sedimentos se deslocarem pode se tornar realmente muito grande. E, em função disso, então, nós temos uma erosão muito intensa dentro de uma condição como essa. Não só a fragilidade natural, como a ocorrência de chuvas intensas provocam essa erosão, como a nossa ação perante o solo pode intensificar esse processo. Em que sentido isso se dá? À medida que a gente remove a cobertura vegetal
tornando esse solo mais exposto à ação dessa chuva, ou fazendo uma ocupação inadequada desse solo, em especial em áreas de encostas, tornando esse processo erosivo mais sujeito também a acontecer. E à medida que eu tenho esse processo erosivo acontecendo no solo, quais são as principais consequências? Aqui na foto eu tenho a consequência mais importante. Chegou mais ou menos no mês de setembro, outubro, até mais ou menos o mês de fevereiro ou março, a gente tem um período muito mais intenso de chuvas no Brasil, onde essas chuvas, somadas a solos mais frágeis, áreas mais íngremes, desmatamento, ocupação inadequada, faz com que grande volume de solo, de sedimentos de solo, sejam deslocados morro abaixo, que é o que nós chamamos de deslizamentos de terra. Super comum esse tipo de questionamento aparecer nos vestibulares, onde te perguntam quais são as causas desses deslizamentos de terra. E aí você vai trabalhar com a questão da chuva em função de determinado tipo climático, tropical, tropical úmido, equatorial, nas várias áreas do Brasil. Você vai associar com o solo frágil, em função da grande declividade, você vai associar com o desmatamento nele, você vai associar com a ocupação dessas encostas de maneira irregular. Mas não é a única coisa que acontece em função da erosão. Também podemos pensar que a erosão provoca esse tipo de formação no solo, esse tipo de degradação do solo em forma de V, que a gente chama de vossoroca ou de ravina. É muito comum isso aparecer no meio da área rural. E aí não tem a ver com o desmatamento, não tem a ver com uma ocupação inadequada, mas simplesmente com a soma desses dois primeiros fatores, com a fragilidade natural desse solo e com o volume de chuva mais intensa nessa região. Outra consequência que eu acho interessante tem a ver com o volume de solo que acaba sendo removido. Esse solo que é removido no processo erosivo, seja na ravina, seja na área de maior declividade, ele pode chegar a ter contato com um grande corpo hídrico, como um rio, como um lago, como a gente vê aqui nessa imagem da esquerda. E à medida que esses sedimentos vão se depositando no fundo desse rio ou no fundo desse lago, essa quantidade de sedimentos torna o rio ou o lago mais raso, que a gente chama de assoreamento desse corpo hídrico. E à medida que o assoreamento acontece, isso dificulta a circulação de peixes dentro desse espaço, dificulta o processo reprodutivo, a alimentação, o funcionamento do ecossistema como um todo. E torna esse espaço um espaço muito mais sujeito a alagamentos frequentes, o que acaba afetando aí o funcionamento de outros ecossistemas. Por fim, uma última consequência para a gente trabalhar são os prejuízos materiais. Não só prejuízos em função do deslizamento de terras, como a gente pode ver nessa imagem. Claro que muitas construções são abaladas, vidas são perdidas, pessoas são feridas em função disso, mas também prejuízo na atividade agrícola, na atividade pecuária, por conta das ravinas formadas, do assoreamento realizado junto aos corpos hídricos. Tem como evitar esse tipo de problema? Tem, claro que tem. Dá uma olhada nas possíveis soluções para esse problema. Uma primeira solução possível, principalmente quando a gente fala de uma área de maior declividade, é adotar nessa área de maior declividade a técnica de curvas de nível ou de terraceamento, como essa primeira imagem nos indica. À medida que eu faço essas curvas de nível, obedecendo a forma do relevo, ou construo terraços em meio a essa forma de relevo, a velocidade com que a água escoa superficialmente, ela é amenizada. Portanto, o volume de sedimentos que vai ser transportado superficialmente vai se tornar relativamente maior. E essa técnica é muito moderna, Morrinho? Claro que não. Se a gente olha para os povos pré-colombianos na América, na região andina principalmente, isso já era realizado. Quando a gente vai para o continente asiático, mesmo em países pobres, a gente costuma ver isso acontecer também. Então, essa é uma técnica que minimiza o processo erosivo. Outra técnica que minimiza o processo erosivo é o que nós chamamos de plantio sobre a palha ou processo de rotação de culturas.
E o que acontece nesse processo? A gente aproveita parte do cultivo realizado anteriormente para proteger o solo, que é justamente a palha do cultivo anterior. Palha de arroz, palha do milho, palha da cana, palha da soja. E à medida que eu tenho essa palha espalhada pelo espaço agrícola, não só eu protejo o solo da ação da chuva e da remoção de sedimentos, como pouco a pouco essa palha se decompõe e eu uso essa palha para nutrir o solo, como matéria orgânica para esse solo. No que diz respeito à existência de rotação de culturas, sempre que eu faço rodízio de cultura, eu tenho parte do solo sendo ocupada. E esse solo sendo ocupado, ele fica menos sujeito ao processo erosivo. Outra medida interessante de se evitar a erosão é a introdução de cultivos permanentes, como é o cultivo da laranja, do limão, do café, da uva. Porque notem nessa imagem, à medida que a gente tem cultivos permanentes, eu não tenho a remoção dessas árvores. E as raízes vão se fixando no solo, junto a essas árvores, fazendo com que o solo fique mais protegido da água da chuva, portanto, mais protegido do processo erosivo. Diferente, por exemplo, de cultivos temporários, como é o cultivo da cana-de-açúcar. Quando eu removo a cana e não realizo o cultivo sobre a palha, o solo fica exposto ao processo erosivo, portanto, nada muito adequado pensando na qualidade do meio ambiente. Ô Morrinho, tudo isso parece ser muito legal, mas tudo isso está muito vinculado ao espaço rural. Tem alguma coisa que possa ser feita para evitar a erosão no espaço urbano? Tem, planejamento urbano. Nós vamos trabalhar bem mais adiante no caderno 3 com a parte de urbanização e vamos perceber que aqui no Brasil hoje, para qualquer município que tenha mais do que 20 mil habitantes, é necessário que ele tenha um plano diretor, um plano que oriente como o espaço urbano vai se organizar, como o espaço urbano vai se expandir e que isso de alguma forma tem a ver com uma melhoria de qualidade de meio ambiente e uma melhoria de qualidade de vida. Evitar a ocupação de encostas, evitar a ocupação próxima à nascente de rios, evitar que haja assoreamento nesses rios, evitar que haja deslizamento de encostas nessas regiões, é algo que um plano diretor, de repente, pode fazer, pode evitar, né, que aconteça, que esses problemas, de fato, aconteçam. Beleza? Então, super importante esse problema, super recorrente aí nos vestibulares. Temos que analisar outros 3 problemas. O problema da desertificação, da arenização e da salinização, para a gente terminar. O segundo problema ligado ao solo que a gente precisa analisar é o problema da desertificação. E o próprio nome já sugere o que acontece com o solo. Se a gente pensa numa região desértica, a gente está pensando numa região que pouco chove, onde a amplitude térmica é muito significativa, que praticamente a gente não tem vida dentro dessa região. Logo, se eu falo de um processo de desertificação, eu tenho uma região que vem se tornando um deserto, que tem uma aparência cada vez mais semelhante a um deserto. Então, o que eu tenho nesse processo de desertificação? Eu tenho, em relação ao solo, perda de umidade e perda de nutrientes, coisa que em deserto é comum a gente encontrar o solo diante dessas condições. E que isso não acontece em qualquer região, mas em áreas que já têm uma condição de clima mais seco, ou seja, de clima árido, ou desértico, ou seco, que tanto faz a nomenclatura, ou semiárido. E aí, só para que você tenha alguma referência, já aponto a vocês 2 áreas importantes onde a desertificação ela tem acontecido. Junto à região do sertão nordestino, que é uma área de clima semiárido, e junto à região que fica na borda ao sul do deserto do Saara, que é essa região que eu estou circulando em verde, que a gente chama de Sahel, que também tem essa condição climática. A região do Saara, como você pode perceber nessa área achurada, num tom de vermelho mais escuro, é uma área de clima árido e já é um deserto, já consolidado. Mas, Morrinho, o que faz uma região passar por um processo de desertificação? É um fenômeno de ordem natural? É algo antrópico? Tem a ver com a ação humana? Tem muito a ver com a ação humana.
E uma das ações humanas que contribui para a formação desses desertos é a remoção da formação nativa. No caso de um clima semiárido, aqui no Brasil, a gente dá o nome de caatinga, essa formação nativa, e de uma forma mais generalizada, a gente chama de estepes essa formação nativa, coisa que no final da apostila 2 a gente vai acabar estudando. Por que a remoção dessa formação nativa? Para dar lugar à atividade agrícola, para dar lugar à atividade da pecuária. À medida que eu removo a vegetação nativa e faço o uso do solo, o uso que é feito do solo não é feito de maneira mais adequada. Ou seja, muitas vezes a remoção que se faz da vegetação é feita com queimada, e a queimada, se num primeiro momento gera cinzas que nutrem o solo, na continuidade do processo não gera nutriente algum para o solo. Gera o uso inadequado do solo, somado à pobreza, gera uma irrigação inadequada, por isso a falta de água, de umidade no solo, gera uma reposição de nutrientes também inadequada. Quer dizer, o solo ele já perdeu a sua formação nativa que fazia um balanço hídrico deste solo. Uma vez que ele passa a ser utilizado, ele é utilizado de tal forma irregular que não há chegada de água de maneira adequada, nem reposição de nutrientes de maneira adequada. A tendência realmente é ele não apresentar vida. Se formos analisar algo do ponto de vista indireto, podemos falar que o aquecimento global, a partir da intensificação do efeito estufa, também contribui para a desertificação. E qual é a relação que existe aí? Com a intensificação do efeito estufa e o aumento das médias térmicas do planeta, há um processo de evaporação mais intenso dessas áreas, mas não há uma precipitação que reponha a umidade desse solo. Ou seja, de novo perde-se umidade, de novo fica difícil a vegetação se desenvolver nessa região. Uma vez que aconteça o processo de desertificação, quais são os impactos no dia a dia? No solo, menos água, menos nutrientes. Quer dizer, fica difícil esse solo se tornar agricultável. Então, a produtividade que se tem da agricultura nessa região ou da pecuária nessa região torna-se muito baixa. E se a gente parar para pensar que são pessoas pobres em geral, que dependem desse solo para sua subsistência na atividade agropecuária, essa subsistência não vem. E se você fosse uma dessas pessoas, você ia permanecer nesse espaço? Eu tenho certeza que não. E aí, por conta disso, a gente tem um deslocamento populacional em decorrência dessa desertificação. É possível contornar esse processo, Morrinho? É com o plantio de espécies nativas, com reposição de umidade, com reposição de nutrientes, mas isso exige um investimento muito grande, que não vai caber aos pequenos produtores rurais dessa região, e sim de organismos ligados aos governos ou de ONGs ligadas à iniciativa privada, vinculados a essa questão ambiental, tá certo? Então, é algo difícil de se contornar, mas é possível de se contornar, mas com investimentos que não dependem de quem vive dessa região. Maravilha? Então, 2 casos importantes de desertificação no deserto do Saara ao sul, que é a região do Sahel, e na região do sertão nordestino, onde nós temos o clima semiárido e a vegetação de caatinga. Às vezes aparece isso, tá? Não é sempre, então é sempre bom ficar de olho, caso aí você esteja num curso mais concorrido. Vamos para o próximo problema. O próximo problema muitas vezes é confundido com a desertificação, é o problema da arenização dos solos. Observando esse mapa, observando as imagens, o texto que eu coloquei, veja que há uma grande diferença entre o processo de desertificação e o processo de arenização quanto às suas áreas de ocorrência. O processo de desertificação, ele acontece em áreas de clima seco, de clima semiárido, como é no caso do sertão nordestino. A arenização não acontece em áreas de clima seco. No caso, a gente vê a arenização na região dos Pampas Gaúchos, onde predomina um clima subtropical. Ô Morrinho, então por que eu tenho que diferenciar esses 2 processos? Porque as condições climáticas em que eles se submetem são condições climáticas distintas. O que acontece na desertificação e na arenização?
Eu tenho perda de umidade do solo, eu tenho perda de nutrientes do solo e tenho uso inadequado do solo. De fato, o que muda é a ocorrência em áreas de climas não secos. Quem desenvolveu esse conceito de arenização como um conceito distinto da desertificação foi uma geógrafa do Rio Grande do Sul chamada Dirce Suertigaray, um dos grandes nomes da geografia do Brasil. E aí, como que ela vai caracterizar essa arenização? Ela vai caracterizar como um processo de desgaste do solo, onde a vegetação nativa, como você tem nesse primeiro diagrama, ela é removida ou ela é utilizada de maneira inadequada pela atividade da pecuária e o solo fica desestruturado de uma tal forma que a vida não volta a se desenvolver nessa mesma região. Portanto, formando uma região cheia de areia ou cheia de areais, ou seja, uma área que se torna imprópria para a prática da agropecuária, que se torna necessária a recuperação desta região para que essa atividade econômica volte a acontecer. De novo, um processo que custa caro, de novo, um processo que os produtores rurais dessa região não têm capacidade financeira de realizar. A única coisa que eu peço mais atenção é não confundam desertificação e arenização, porque acontecem em áreas de climas muito distintos. Beleza? Para o último problema, a gente analisa a salinização dos solos. O problema da salinização dos solos é um problema também muito comum em áreas de clima mais seco. E em que consiste esse processo de salinização do solo? De novo, olha para o nome. Se eu falo de salinização, significa que tem algo a ver com sais minerais. Sais minerais que se tornam muito acumulados dentro de um determinado solo nessas áreas de clima seco. E o que leva esses solos a passar por um processo de salinização, a ter esse excesso, esse acúmulo de sais minerais? Isso se deve à prática da irrigação, uma irrigação agrícola que é feita de maneira não tão bem planejada, de maneira inadequada. Ou acontece também quando eu removo a água de rios ou de lagos e que faço essa região passar pelo mesmo processo de salinização. Olhando para o exemplo, torna mais fácil a gente entender como que acontece esse processo de salinização. O primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês é o exemplo deste mar aqui, ó, que é o Mar de Aral. O Mar de Aral é um mar que se situa na Ásia Central, entre o Cazaquistão, que é uma antiga república soviética, e o Uzbequistão, também antiga república soviética. Enquanto esses países faziam parte da União Soviética, tratava-se de uma região da União Soviética pouco desenvolvida. E uma das razões para o baixo desenvolvimento era a dificuldade que se encontrava a agricultura, a pecuária de se desenvolverem na região, dado o clima seco dessa área. Então, se havia uma dificuldade nesse sentido, qual foi a ideia do governo soviético? Vamos tentar, através de canais de irrigação agrícola, desenvolver a agricultura e a pecuária dessa região. Então, como você pode perceber aqui nessa imagem de baixo, eu tenho aqui a extensão do Mar de Aral. O Mar de Aral, que é abastecido ao sul pelo rio Amur Daria e ao norte pelo rio Sirdaria. À medida que esses rios abastecem o Mar de Aral, qual foi a ideia do governo soviético? Vamos criar canais de irrigação ao longo do traçado desses rios e esses canais de irrigação vão possibilitar o desenvolvimento da agricultura nesse espaço. Oh, legal, boa ideia. O problema é que esse processo de desvio dos rios para a irrigação agrícola, em especial para o cultivo do algodão, não foi adequado. À medida que essa água era desviada para o curso desses canais, o volume de água que chegava no Mar de Aral ia se tornando cada vez menor. É como se eu estivesse retirando a água do Mar de Aral, porque não era abastecido esse mar. E à medida que o mar não é abastecido e eu tenho um clima seco nessa região, a água evapora e o que fica da água? Seus sais minerais. E aí eu tenho paisagens insólitas como essa, aparecendo junto ao Mar de Aral, de embarcações soterradas em bancos de areia misturado com sais minerais
daquilo que era o antigo Mar de Aral. Veja nestas 3 imagens de cima que eu tenho o Mar de Aral em 1960, quando começou esse processo. Em 1999, com uma superfície já bem reduzida. E em 2014, com uma superfície ainda mais reduzida. Quer dizer que eu não tenho apenas a salinização desse solo, mas eu tenho como grave problema também o próprio desaparecimento do Mar de Aral. Esse é o exemplo mais clássico quando se fala em salinização do solo. Eu tenho uma salinização não só na área do Mar de Aral, mas em todas essas áreas onde os canais de irrigação, onde os canais de irrigação foram desenvolvidos. E vejo que existe uma possibilidade muito grande de salinização do solo aqui no Brasil, junto ao Rio São Francisco, no sertão nordestino, em função do projeto de transposição. Então, o que eu tenho nesse projeto de transposição? Veja que aqui está o curso do Rio São Francisco. É o trecho final do São Francisco, quando ele deságua no Oceano Atlântico. E aqui eu tenho as obras que possibilitaram as águas do Rio São Francisco alcançarem águas de rios temporários no sertão nordestino, fazendo com que esses rios temporários se tornem permanentes. Qual é o problema? Uma vez que eu tenha esse bombeamento de água, não se sabe se ele será feito de maneira adequada a garantir a perenidade dos rios dessas regiões. Se esses rios não se tornarem perenes e o bombeamento da água continuar acontecendo, significa que muita água vai evaporar. E onde essa água evapora, os sais permanecem no solo, ou seja, há um risco, ainda não concretizado, de salinização desse solo na região do sertão nordestino. Beleza? Foco maior nessa aula. Declividade do terreno no processo de formação do solo. Erosão do solo e desertificação. Se esses 3 pontos forem bem estudados, a chance de você ter uma questão no vestibular sobre eles é muito grande e a de você acertar acaba se tornando maior ainda. Nós vamos fazer os exercícios dessa aula, prestem bastante atenção e não deixem de fazer os exercícios de tarefa, beleza? Um grande abraço, cuidem-se sempre, até um próximo encontro. Tchau, tchau.